Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, gente. Então, vamos começar. Nós estamos lançando o livro da Cristiane. Eu vou deixar as meninas apresentarem, elas vão abrir e eu vou conversar um pouquinho, falar. E abrir para a Lu falar um pouquinho sobre o livro, tá bom? Olá, eu sou Lourdes Nassif do jornal GGN, sou editora do jornal GGN. Tive a honra de ler o livro Vida Maria, da Cristiane Alves. Esse livro, ele é uma lição a cada linha, mas é uma lição do tanto que a mulher oprimida deixou de ser problema e passou a ser só um fato corriqueiro. Ela não briga, ela não se rebela. Ela é Maria, a Maria de cada dia, a Maria de cada situação, uma Maria que não se revolta contra aquela situação imposta. Ela vive simplesmente, ela se deixa levar pela vida, porque a vida é o karma que lhe deram. Ser mulher num mundo em que ser mulher deixa de ser uma festa, uma celebração, e passa a ser um caso a mais dentro da vida das pessoas, dentro da vida das mulheres, dentro dessas vidas Marias. Eu fiquei muito impactada com o livro, eu recomendo demais o livro, porque me pôs a pensar, me fez parar, dar umas paradas estratégicas e pensar no tanto que essa normalização é parte do que nós fazemos, nós que temos um pouco mais de ativismo, ainda fazemos. Assim, a gente normaliza certas situações no nosso cotidiano e somos mulheres que estão na luta. Então, fico pensando, se nós somos mulheres que estamos na luta e normalizamos algumas situações, calcula as mulheres que estão na lida diária, naquela vida corrida, naquela vida seca, seca, seca. Então, foi uma lição da primeira à última linha e, sinceramente, eu recomendo muito mesmo, inclusive para que as pessoas passem a utilizar esses relatos secos para discutir a situação da mulher. É um mundo novo que é tão velho que a gente nunca parou para perceber que ele existe. Então, muito honrada eu estou aqui de falar desse livro, falar dessa nova escritora, que é uma mulher que por todos os poros vai saindo novas histórias e vai saindo novos enfoques daquela velha situação colocada nesse mundo, que eu fiquei muito impactada com essa normalização nossa de todo dia. Então, me pôs para pensar e eu adoraria que mais mulheres e mais homens também parassem para ler, para entender essa situação que é secular e a gente precisa quebrar. Cristiane, eu sou sua fã. Obrigada, Lu, sou sua fã também. Não é à toa que você está aqui, não é à toa que eu te escolhi para fazer o prefácio, porque eu queria mesmo que você pudesse participar da minha vida, Maria. E tem algumas mulheres que eu tenho, assim, eu tenho certeza que tem que deixar uma pegada no meu cimentinho, tem que deixar as digitais pela minha trajetória. Então, você é uma delas, a Helena, vai estar sempre perto. E a Iris que deve estar aí me assistindo, que ensina tanto para mim, que me segura minha mão e que está sempre comigo. Obrigada. Ô, Cristiane, eu gostaria de ter de você que você contasse o que é o ato de escrever para você. Esse ato que você faz com tanta maestria para você, Cristiane, lá dentro, o que significa? É uma pergunta muito bonita essa, né? Eu sempre falo que a escrita, para mim, ela é maior do que essa coisa do símbolo, né? De codificar. A escrita, ela é uma entidade, eu costumo falar, né? Para as pessoas que têm conhecimento das religiões de matriz africana. Eu sinto que ela é um elemento, assim, como água, fogo, e terra, e ar, e tem a escrita, que pode
que é tão subjetiva e pode ser todas essas coisas, né? Pode inclusive ser o não elemento. Então eu penso que ela me toma, me escolhe em alguns momentos da minha existência nessa terra e diz assim, agora então você escreve, agora você coloca aí no papel. Mas e também é um caminho de resgate, Lu. Foi um caminho desses que a gente decide na vida, né? Às vezes a gente vai fazer terapia só, a gente vai cantar, a gente reza, né? Procura uma religião. E a escrita foi um pouco isso, né? Um pouco de religião, um pouco de religação, mas religação comigo, de resgate do meu ego, porque estava meio perdida num momento difícil, de depressão terrível, em que eu precisava repensar tudo aquilo e pensar esse ego, né? Repensar a minha estrutura como ser humano, se de fato eu era eu, como eu imaginava, se de fato eu era o que os outros diziam que eu era. Né? E aí a gente vai andando e vai escrevendo e a gente descobre que a gente não é nenhuma coisa nem outra, né? A gente é uma amálgama de todas essas concepções, né? Externas e internas. E foi bom demais, a escrita me deu essa oportunidade de me pensar o outro também e entender o meu papel na vida. E eu sou muito grata, né? Porque também pude conhecer outras pessoas incríveis que acabam influenciando para que lado eu vou, ou o que não é compreensível. Por exemplo, o GGN, né? Eu escrevia lá as primeiras coisas que eu escrevi, aí vinham as pessoas dizerem assim, mas você está falando tal coisa, e aí dava lá as respostas, e eu pensava, gente, mas não foi isso que eu falei, né? E achava graça do lado de cá, né, vendo as pessoas assim, indo tão distante daquilo que eu estava argumentando ali. E por outro lado, também tinha um monte de gente que compreendia e falava, não, tá, é isso mesmo, é aquela coisa. Então, dá esse feedback do que você faz, do que você escreve, do que realmente você conseguiu passar, isso tudo é uma escola, né? Então, a escrita é isso, é um resultado, mas também é um caminho, é a rota e é a chegada, mas é uma chegada que a gente nunca alcança, porque quando a gente chega lá, a gente tem mais alguns passos, né? É essa coisa mesmo de terra redonda, né? A gente chega no ponto culminante, aí de repente, pá, tem mais lá para trás, e tem mais um pouco, e andar, caminhar e caminhar. Então, é isso, essa é a beleza da terra ser redonda e da escrita. Uhum. A Vida Maria é o seu segundo livro. O primeiro livro foi o Nossas Vidas Pretas, né? Isso. O projeto que vem agora, porque você tampou a panela da criatividade, você se descobriu uma pessoa com um forte conteúdo para ser distribuído e você está colocando isso aí para fora. Você tem mais projetos ligados à escrita? Como que você está fazendo isso dentro da tua cabeça? Eu encho a paciência de algumas pessoas, como o Sérgio e a Helena, por exemplo, porque toda semana tem um projeto novo para pensar. Mas aí, tem hora que eu paro e falo, gente, quem que quer ler isso? Para que isso é importante? Né? Eu questiono, inclusive, tudo que eu já escrevi, tudo que já publicou, e aí eu falo, poxa, será que isso é útil para alguém? Mas aí alguém sempre fala, não, Cris, é útil, isso que você está colocando aqui, as pessoas precisam pensar. Quando você diz assim, olha, esse livro mostra, né, como que a opressão é tão normalizada que a gente acaba vivenciando a vida. Faz parte da vida todas essas coisas. A gente nem questiona mais, a gente só vai vivendo, né? Vai rolando no rolo compressor e já não sente mais, né? Os músculos, os tendões, os ossos sendo triturados, porque é tanta dor que você não sabe onde que dói. E é isso, né? E precisa ser dito, embora todo mundo passe pelo rolo, todo mundo sinta dor, mas como que essas dores são processadas por cada um, né? Como que a gente, às vezes, no nosso privilégio,
como que a gente vê essas situações todas, né? Então, é isso, é importante que a gente olhe, crie empatia e consiga outros olhares, mesmo que talvez a gente não consiga resolver magicamente todas as coisas como a gente gostaria, mas é importante que a gente desenvolva esse olhar humano. E tem sim, Lu, tem outros projetos, e esse último projeto que eu discuti, ele é grande, então eu não vou antecipar, mas também tem um livro que eu escrevi para o Gijo, porque ele me deu tanta coisa. Na verdade, quem deu todo o material para esse livro foi o Gijo. E o Gijo é o seu filho, para quem não sabe, né? É meu filho pequeno, e também fala da minha filha, de como essas histórias que são tão distantes no tempo, como que eles se juntaram, né? Como que um filho foi resultado da intenção do outro, que também eu acho bacana. Às vezes a gente fala assim, né? Teve 2 filhos, mas como que esse primeiro filho pensou o segundo, ou trabalhou, né, para que esse segundo viesse, né, numa família que tinha se sentido completa com o primeiro, né? Então, a Giovana, ela lutou muito pelo Giovanni, ela teve um engajamento, não foi só eu quero um irmão, ela lutou, sabe, ela criou argumentos, ela criou uma linha de luta, sabe, e lá conta todo a concepção fantástica, né? Porque eu digo sempre que o Giovanni não é desse mundo, assim, ele é muito antes de tudo isso. E aí eu estruturo essa história numa história fantástica, assim, em que ele pode observar todas as coisas e escolher o caminho que ele quer aqui. E ele me escolheu, começa assim me escolhendo. Inclusive, o Vidas Pretas termina com um conto que é dele, né? Falando sobre o príncipe negro que me escolheu. E depois ele amplia, né? Nesse livro do príncipe negro no meu mundo, amplia esse conto e mostra, inclusive, as inferências dele. Como que muitas vezes ele me resgatou nos momentos em que eu estava numa situação de depressão extrema, né? Ou como ele me ensinou coisas tendo tão pouca idade, mas ele me mostrou filosofias incríveis, sabe? De coisas que não tem nome, não tem um filósofo esse ou aquele, mas estão lá, e que ele trouxe de algum cantinho lá no inconsciente e que foi tão importante, né? Em determinados momentos na minha vida. Então, esse é um projeto, e é um projeto que eu tenho um carinho gigantesco, porque quando eu escrevi, eu li para ele. Eu li para ele e ele foi se apaixonando pelo personagem central, que em momento algum fala que ele é ele, né? Mas tá lá, todas as características. Ele falou, nossa, mamãe, como esse menininho parece comigo? Como que... Nossa, mamãe, parece que alguém ouviu as nossas histórias, porque ele fala tanta coisa que eu falaria. E aí depois, no final, quando termina, ele fala, emocionado assim, poxa, é tão difícil a gente ter um livro tão bom assim, eu adorei esse livro, eu adorei, mamãe. E durou tão pouco, né? Aí eu falo, você gostou? Eu gostei. Então, mas esse livro é de você, é sobre você. Aí ele enche o olhinho de lágrima e fala assim, agora eu tô emocionada, eu me apaixonei tanto, né? Muito obrigada, aquela coisa toda de dizer que ficou emocionado por aquele personagem central ser tão querido, ser tão fofo e ser ele, né? Então, é isso que ele é. E é disso que o livro fala, bem naquele estilo Pequeno Príncipe, mas o Pequeno Príncipe da casinha das peças pretas do xadrez, né? Pequeno Príncipe preto. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois puxar a Helena para a conversa. Cris, o Príncipe Negro é do Gijo. De quem é Vida Maria? Vida Maria são de todas as mulheres que eu conheci e as que eu não cheguei a conhecer, mas que eu sei que se encaixam em todas essas histórias, sabe? Vida Maria é sobre pessoas que eu vi de verdade, né? Que conviveram comigo lá na água subindo, tendo que puxar a água
o lodo com o rodo, aquela coisa toda que eu vi, histórias que eu vi, história que eu presenciei, mas também histórias fantásticas de mulheres que poderiam ser qualquer uma de nós. Inclusive, muitas vezes nós passamos por todas essas opressões aí, a gente não questiona muito, como você falou, mas a gente passa. E talvez é nesse momento que a gente se afasta para ler uma história que a gente se vê e diz, poxa, eu já passei por isso, né? Ou às vezes a gente questiona assim, poxa, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Como eu resolveria isso, né? Isso é importante, esse experimento de pensar o sofrimento alheio, né? Se colocar naquele lugar. A gente deixa esse lado mais egocêntrico, mais egoísta, para pensar, se colocar naquele objeto e fazer um exercício, né? Um exercício de vida. Então, a Vidas Marias fala de todas as vidas, todas as mulheres, todas as vidas que são exatamente isso, Maria, né? São comuns, é uma vida que pode ser qualquer pessoa, porque ser Maria é isso, né? Todo mundo é um pouco Maria, nesse sentido de ser o mais básico, né? Todo mundo vive, portanto, se vivemos, estamos aí sujeitas a todas essas coisas. Então, são amigas no Facebook, são pessoas que cresceram comigo, é um pouco a minha mãe, muito das pessoas que eu olhei, né? Tem uma história que é da Dona Maria, que é uma história que me emociona, assim, né? Porque a Dona Maria, ela era uma senhorinha que vivia sozinha na favela, assim. E eu sempre gostei muito de conversar com mulheres, com pessoas, né? Mulheres, pessoas mais velhas, né? Eu aprendia muito, desde muito nova, eu gostava muito de escutar as histórias, o jeito que eles falam, né? O jeito que eles articulam as palavras naquela boquinha, muitas vezes sem dente, acho a coisa mais linda. E aí, essa Dona Maria foi um experimento, assim, né? Porque ela falava assim para mim que ela tinha um filho. O filho dela era uma moça. Então, é o jeito dela de dizer que ela tinha um filho homossexual, né? Isso a gente estava o quê? No final da década de 80, acho. Ela não falava, né, gay, não sei se ela tinha essa concepção, assim, ela dizia que ele era tão delicado, ela narrava, né, o jeito do filho de uma maneira tão linda, sabe? Tão numa delicadeza de mãe. E aí ela falava que ela amava demais esse filho, acho que é o filho mais querido, inclusive, e tal. E aí esse menino, ele era cor de abroba. Como é que é, Dona Maria? Ah, ele era assim, ó, abóbora. Porque ela não falava que ele era negro, ele era abóbora. E assim, tem todo esse distanciamento mesmo, né, da raça negra, do fato de você evitar até falar algumas coisas, porque talvez seja ofensivo, ou porque você prefere que não seja, né? O brasileiro tem essa liberdade para escolher a raça que quiser, né? E aí, e ela, sim, era uma idosa abandonada, cuidada mesmo, morava num quartinho que poderia muito bem ser o meu banheiro. E aí tem todo um transcorrer da história num espaço muito curto, mas que tem muita vida ali dentro, pulsante, sabe? É isso. Poderia ser qualquer vovô, poderia ser qualquer tia, poderia ser qualquer pessoa. E se não é, que bom. Que bom que a gente não chegue nesse ponto, né? Que as pessoas não tenham que viver como vivia a Dona Maria, né? Mas ao mesmo tempo, tem tanta sabedoria, tem tanta humanidade naquelas pessoas, entendeu? Então é isso, Vida Maria é isso. É toda a universidade que existe no simples, nas pessoas comuns, nas mulheres que lutam, nas mulheres da nossa vida. Meu nome é Helena Tabatnik e eu sou escritora também. E, mais importante, eu tive a honra de revisar tanto Nossas Vidas Pretas quanto Vida Maria e escrever o pós-fácil do Nossas Vidas Pretas. Eu imagino assim que as pessoas que estão aqui agora não leram ainda o Vida Maria, mas algumas com certeza leram o Nossas Vidas Pretas, né? Então eu queria falar um pouquinho do Nossas Vidas Pretas para puxar, você estava falando dessa coisa, parece que um livro sai de dentro do outro, né? Então eu queria puxar as relações entre um livro e o outro, se vocês me permitirem. Então, assim, o que eu vejo no Nossas Vidas Pretas? O foco, parece, Cris, você me diz depois se é isso,
que está na pobreza e na raça. Então, você tem ali a história, você tem a geografia, você tem a escravidão, você tem a ditadura, mas o foco está na miséria, não é nem pobreza, miséria, e na questão racial, né? Então, tem as correntes que saem do pescoço, mas não saem, né, da população de ascendência africana, os descendentes de escravos brasileiros, e tem a miséria também ali de pano de fundo para uma grande impossibilidade. E tem, nas suas palavras, Cris, a periferia com alto grau de psicopatia, né? Então, a reprodução da violência é muito presente e ninguém não passa pano para ninguém, né? Então, assim, na hora que a periferia reproduz, você vê que também não tem nenhuma idealização da pobreza ali, né? Ainda mais falando de quem viveu, né? A idealização da pobreza, ela não seria de se esperar, porque ela não faz sentido, mas ela seria de se esperar porque a gente tem uma literatura toda na tradição brasileira que, em algum grau, idealiza a pobreza, né? Principalmente a partir dos modernistas de esquerda, o pessoal do Graciliano, do Mário de Andrade, do Oswald, tem uma coisa do povo ser alguma coisa boa em si mesma, né? Mas ainda também um grande desconhecimento do que é o cotidiano daquilo, né? Daquela miséria toda. No Vida Maria, eu vejo que o foco ele se mantém na miséria, mas ele vai para as mulheres. E aí o grau de psicopatia não é mais tão alto. Porque você falou uma coisa que eu anotei. Então, essas relações entre as mulheres, elas têm mais sororidade, né? Então, você percebe as mulheres aceitando essa condição e também não idealiza aquela coisa da mulher heroína, da mulher guerreira, que a gente, como mulher, está cansada disso, porque a gente é guerreira, mas é guerreira de uma guerra para a qual a gente não se alistou e que não foi a gente que criou, né? Então, assim, tem que ser guerreira. É guerreira porque não tem outro jeito, né? Porque a alternativa é a fome dos filhos, é a morte, é o enlouquecimento, que também está presente no livro, né? Porque às vezes simplesmente não é possível. Mas esse livro, além disso, e além da narradora ela manter o mesmo olhar do Vidas Pretas, ela olha de maneira quase ingênua, ela reproduz um pouco essa aceitação das coisas como são. E nisso, Lourdes, eu acho que ela faz a gente pensar que a gente está aceitando o inaceitável, né? Você falou, a gente normaliza tanto, mas a narradora, ela tem um quê de normalização, e aí ela faz reflexões aparentemente ingênuas, que não são nada ingênuas, que são para desnormalizar essa história, porque não é normal. Não é normal criar filho sozinha, não é normal viver na miséria, não é normal discriminação racial, nada disso é normal, mas isso é o Brasil que temos. Então, sempre de fundo a gente tem o Brasil, na minha opinião, depois você me corrige. E esse livro, ele vai passando pelas Marias até uma hora que ele afunila para Gerlívia. E a Gerlívia é uma história todinha. É uma história todinha que percorre, vai ali pelos porões da ditadura. É uma hora que a ditadura está de pano de fundo nas nossas vidas pretas também, assim como a escravidão. Mas aqui ela vai virar, sei lá, não sei se existe essa expressão, mas vai virar pano de frente a partir da Gerlívia, porque é a situação da mulher negra periférica abandonada na ditadura, né? Que foi um grande marco de abandono e de afirmação de um abismo social que a gente está tentando resolver até hoje sem sucesso, né? Mas que a ditadura aprofundou e meio que estamentou uma coisa que tinha possibilidade de ter se movido ali antes do golpe, né? Antes de mais um golpe, né? Que agora antes do golpe já significa outra coisa, mas antes do golpe militar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa, assim, de que o livro, ele parece que ele afunda na ditadura, a partir de um certo momento. Mas o que eu acho interessante é que, assim, se
no primeiro livro, a psicopatia é da periferia e da miséria, né? Ela é da periferia porque ela vem da miséria, vem da tradição de violência que vai ser reproduzida porque não se dá instrumentos para pensar de outra forma. Aqui, a psicopatia não vem das personagens, vem dos outros. E na hora que a gente entra na Gerlívia, a gente tem uma psicopatia social terrível, que é torturador, que é general, que é exílio, que é gente que não tem nada a ver com política, assim, não exerce política, porque todo mundo tem a ver com política, mas gente que não está na militância e que tem a vida totalmente surrupiada a partir do golpe. Uhum. E o livro, ele entra na Gerlívia e não sai mais. Isso é bem bonito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro que eu acho brilhante, né, que a gente consiga fazer essa filtragem, porque, inclusive, no Vidas Marias, a gente tem algumas histórias do Vidas Pretas. Então, mas o Vida Maria, ele não pretende mostrar aquela filtragem grossa, né? Aquela filtragem que a água sai pretinha. É uma filtragem maior, quer dizer, esses problemas, eles são muito corriqueiros entre essa população, porque eles foram justo vítimas e estão ali, né? São a argila expandida que segura o sedimento, mas não deixa passar, não deixa de passar a água, né? Então, e a água sai bem pretinha mesmo. Então, assim, o Vida Maria, ele tem essas outras camadas de filtragem, né? Então, a gente vai ter a mulher preta morando na favela e a gente vai ter lá a filha do fazendeiro que casa com o cara e aí tem toda uma violência. Então, são questões mesmo, né? É para discutir, na verdade, a miséria, no sentido mais amplo da palavra, que não é dinheiro. A miséria é alguma coisa que está ligada à nossa humanidade. Quanto de humano nós temos? A riqueza é isso, né? A riqueza é essa capacidade humanitária, né? De lidar com a vida, com o outro, de olhar para o outro e ser capaz de se solidarizar, no sentido de se colocar naquela situação e não querer para o outro aquilo que não quer para si. Então, isso é riqueza, né? Quando a gente se afasta completamente do humano que existe em nós, a gente vira miserável, né? A gente é uma figura miserável. Então, nos dois livros, eu acho que o eixo central é isso, né? A miséria. Mas como a miséria acontece muito mais amplamente, né? Pra gente, é como se fosse um exercício didático. Então, você treina o seu olhar olhando primeiro os sedimentos maiores. Você está vendo? Está quebrado aqui. Esses sedimentos, eles são fragmentos de rocha. Aí, quando você olha lá no fundo, aquela areinha branquinha, você sabe que é sedimento também. Mas para você olhar aquele sedimento e esse aqui, e saber que eles têm uma ligação, você começa pelo maior, mais fácil de enxergar, né? Então, é isso, é essa estrutura grande que permite a gente ter um olhar rápido, direto, dessa estrutura social que é opressora, né? Que não escolhe homens e mulheres, mas que ataca com muito mais ênfase alguns, né? E que vai ter muito mais prazer em atacar outros, né? Ataca de maneira geral, mas com muito mais ênfase alguns e com muito mais prazer outros, né? Então, o Vida Maria mostra isso e mostra que a vida, ela é ditadora, porque ninguém escolhe ser destratado, ninguém escolhe ser maltratado, ninguém escolhe passar fome, né? Ninguém escolhe ser um filho
não querido, ninguém escolhe ser abortado, mas a gente está sujeito, né? A sociedade faz isso com a gente, a sociedade aborta, a sociedade oprime, a sociedade ela tortura, né? Então a gente precisa compreender, fazer esse exercício de olhar todos os sedimentos e entender o que cada um significa, né? De onde que saiu, né? A areinha branca, ela aparentemente é só areia, mas se a gente colocar uma lupa ou se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver que tem diversos tipos de rocha ali, né? Tudo sedimento, mas sedimento de onde? Então, somos fragmentos dessa sociedade, somos fragmentos, mas cada um tem uma origem, né? A gente veio de diferentes tipos de material, alguns de nós é rocha magmática, outros já é sedimentar mesmo, rocha sedimentar que foi reestruturada pela pressão da sociedade, né? Viemos desse lado da sociedade aí, outros são só fragmentozinhos, né? Com areinha. Então, é preciso que a gente exercite, né? Treine o nosso olhar para olhar o amplo e entender as particularidades, né? As partículas somos nós, né? E como o processo que me levou a me tornar essa partícula age em você, ou age no Sérgio, ou age no meu filho, como que esse processo de fragmentação atua em cada um, em cada estrutura social que resulta em mim, e olhando a mim, não vai ver a íris, mas ao mesmo tempo pode ver também, porque saímos do mesmo bloco maior. Então, é isso. Eu achei muito bonito você conseguir enxergar essa especialização, né? A miséria preta e a miséria que não se preocupa com esse lado, né? Porque todo mundo diz, né? Já ouvi isso muitas vezes, né? Ah, eu também nasci pobre, não tem diferença. Não tem diferença você ser branco e preto, né? Tem diferença você ser pobre, quer dizer, tem que ser o preconceito não é racial, o preconceito é social. Mas quando você vê o Vidas Pretas, você vê a diferença que é a miséria existe. E existe e não escolhe. Escolhe lado, não escolhe nome. Mas como ela atua diferente, né? Como ela se intensifica e como muitas vezes ela tem prazer na sua atuação, né? Quando ela está lixiviando ali, ó, ralando, raspando a rocha e tirando os fragmentos, esse prazer de tirar os pedaços, né? Diferente de quando só está ventando e expandindo e voltando para o lugar, né? Expandindo e trincando, porque tem sol. Quer dizer, a circunstância que te levou, né? Mas tem aquele momento em que existe o prazer de arrancar, de passar a faca, de tirar os pedaços. Então, Cris, pode interromper? Claro. Nessa hora é que eu acho que entra a ditadura, né? Quer dizer, a gente tem uma estrutura que é sádica, estrutural, mas em algum momento nós é intencional, né? Em algum momento existe um movimento sádico intencional e gozoso. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, mas falando lá de 64, que eu acho que o seu livro, falando especificamente do Vida Maria, ele traz duas novidades. É a miséria no feminino, né? E a miséria, e a pessoa, mulher, preta, miserável, na ditadura, né? A gente vê na literatura muitos livros falando de ditadura, mas do ponto de vista de uma classe média, predominantemente branca, que foi para... Eu acho bonito você ter pensado a Gerlívia uma mulher negra, porque ela não é negra. Não, a Gerlívia
ela, ela é branca, mas ela ficou ali, né? Existe essa estrutura, né? Ela Poderia ficou nessa condição, né? Mas a gente não vê a ditadura pelo olhar de quem não tinha nada a ver com isso, no sentido de que não estava ali tentando fazer uma revolução, depois combatendo a ditadura e entrando na luta armada, e todas essas informações que a gente tem na literatura, a gente não tem do ponto de vista da mulher que está lá. O que acontece com a vida dessas mulheres pobres? O que acontece com a vida dos miseráveis, né? E que clivagem de sadismo é essa? De abismo social, de sadismo, de maltrato, que nos molda e que a gente não enterrou e que agora voltou, porque justamente não foi enterrado, né? Está no momento que o despresidente do Brasil goza com a morte. Ele é a morte, né? Então, eu acho que isso é uma novidade, pelo menos até onde eu alcanço. A gente não vê muito uma literatura que fale de ditadura do ponto de vista dos miseráveis e da mulher. Dos não militantes, né? Dos não engajados, dos não militantes e que estavam se ferrando loucamente. Eu acho que precisava... vítimas também. A gente costuma ver a vítima, aquele que estava ali pegando em armas e militando e querendo mudar o sistema e tal, mas a vítima era quem estava vivo, né? Principalmente os pobres, porque a ditadura ela é extremamente elitista, né? Eu costumo falar isso para os meus alunos, né? É um resquício, é um fragmento de um Brasil dividido para nobreza e para os militares. Então, meio que eles assumem que eles são donos, porque lá na história, no começo da história do Brasil, as capitanias hereditárias foram isso, né? Quer dizer, dividir o Brasil entre a nobreza e os militares, e aí os militares agora, eles se estruturaram nesse sentimento de serem donos, né? São donos de tudo, inclusive de nós, né? Então, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem chegar, mandar, matar, fazer, e usar, e estuprar, e fazer o que quiserem, porque são donos, né? Então, a Gerlívia, ela traz isso, ela traz essa discussão, ela não estava militando, ela era uma criança que estava vivendo uma opressão ditadora em casa, né? Porque o pai tem isso, né? O pai opressor, aquela coisa da psicanalítica toda, né? Que eu acho que todo livro tem muito isso. E aí, mas que se condensa, né? Melhor, adensa na história da Gerlívia. É como se ela fosse um arquétipo de todas as outras histórias, né? Como se ela fosse todas as outras mulheres juntas, né? Que ela mostra a Gerlívia criança, adolescente, como era a vida, como era a fome, como foi o sexo, como foi que começou tudo sem escolha, que é muito do que nós somos, as mulheres, muitas não tiveram escolha. Eu conheci uma senhora que casou com um homem de 30 anos, ela tinha 10, ela brincava de boneca e tinha que, quando ele chegava, ela se escondia embaixo da cama, porque não tinha a concepção de que aquilo que estava acontecendo ali ela só aceitou porque tinha que aceitar, porque era isso. A mãe falou, agora você é a mulher dele, você vai... Então, ela fazia o que tinha que fazer, mas assim, como que é isso, né, na cabeça, né, não ter escolha, sabe? E são coisas que as pessoas normatizam e falam, ai, minha avó teve tanto amor, né, começou ruim, mas viveu a vida inteira. Mas vive a vida inteira, vai para onde? Se a única pessoa que ela conhece agora, toda a estrutura agora, é do abusador, né? Ai, tem muito amor, tem muita síndrome de Estocolmo mesmo, né? E não se discutia isso, não se falava disso, não se questionava isso, né? Então, o livro, ele questiona sem questionar, porque quando ele coloca todas essas questões, ele abre caminho para a gente pensar, como disse a Lu, né? Ele não está ali falando, olha, gente, é o seguinte, um homem que casa com uma criança é um pedófilo hoje, ontem e antigamente, né? A vida inteira, no futuro.
Mas ele não se propõe a esse engajamento. Ele se propõe em contar a história e deixar para você se colocar naquele papel, sentir o asco, né? E sentir o desconforto. E quando a gente sente o desconforto, a gente repensa um monte de coisa, né? Sem que a pessoa tenha que te provocar nesse sentido. Olha, ele era um estuprador. Cabe a você agora pensar o que você faria naquela situação, como você agiria, né? Quando eu fiz, quando as meninas da GGN me entrevistaram, né, antes do lançamento do primeiro livro, uma delas me perguntou assim sobre feminismo, né? Se o livro Vida Maria se propunha a discutir o feminismo. Aí eu disse assim, bom, ele não vai falar, né, esse nome, mas ele coloca ali histórias que te levam a pensar a vida, né? Por exemplo, o que seria feminismo lá no começo da década de 50, quando você casa e você não pode falar para sua mãe que você está apanhando do seu marido na noite de núpcias, porque se você falar, ela vai falar assim, bom, isso aqui é problema seu, você tem que arrumar um jeito de domar seu marido, ou se você não está fazendo, porque você não está fazendo direito, né? Ela não vai se transformar, usar um colã grudado no corpo de azul e vermelho e uma capa, e agora ela virou uma super feminista. Mas do jeito dela, ela reestrutura todo o discurso, porque em algum momento ela não pode falar, ela não vai para a mãe reclamar, não vai falar para o pai lá dar uns bufetes no cara, porque é capaz que ela apanhasse, né? Ela faz o que ele pede, ela bota a mesa, ela bota comida, ela faz a comida do jeito que ele quer, porque quando ele chegou a primeira vez, ele jogou tudo fora, porque cortando o leitão sangrou, então jogou tudo nela, jogou tudo fora e falou, agora você faz outro. Ela fez, pôs a maçãzinha na boca, colocou toalha de linho na mesa, fez aquela coisa perfeita, porque o marido era exigente, tinha que ser perfeito, ela fez. E aí, de repente, quando ele chega, a mesa tá posta, tá tudo lindo, e ela tá morta no vestido de noiva. E eu gostaria muito que alguém questionasse por que no vestido de noiva? Por que ela estava de noiva? Que significado tem isso, né? O que ela quis dizer para as pessoas fora daquele casamento, né? O que ela estava dizendo sem poder falar? Então, são coisas que mexem com o meu feminismo, mexem com o seu feminismo, mexem com o feminismo do Sérgio, né? Lógico, a gente necessariamente tem que se colocar nesse papel. Puta que pariu, tá errado isso, né? Tinha alguma coisa aqui muito desestruturado, gente. Que sociedade era essa, né? Sem eu ter que colocar um manual de feminismo aqui, sem eu ter que, entendeu? As pessoas têm que se colocar nesse papel. Eu acho que é isso que é feminismo. Não é ser rótulo, né? Feminismo negro, feminismo interseccional, feminismo marxista, feminismo, sei lá, sabe? É você introjectar o direito que é seu, meu e de todas nós. Então, quando você faz isso, é um ganho gigantesco, né? É olhar o fragmento grande para depois, lá no final, você estar preparado para olhar o pequenininho com outro olhar. Você traz o feminismo na mesma no mesmo nível, traz o feminino oprimido ou o feminino ferido para o feminismo, mas o feminismo é para o seu leitor, para que ele entenda que o feminino ferido precisa de um novo passo. Isso, é isso aí. Sem eu ter que ficar falando para ele, abre um livro de feminismo, vai ler a Nyong'o, porque você precisa ler, porque você precisa entender. Não, sinta aqui o desconforto que é estar nesse lugar. Questione, pense, reflita. Quando você estiver pronto para refletir e olhar e sentir esse desconforto, talvez você queira ler.
procurar, buscar, se aprofundar. É isso. Eu queria agradecer você, Cris. O livro, isso é uma prova, no fim do mês é uma honra, um orgulho para a gente publicar o seu livro, quero publicar mais. Para a Terra Redonda, é uma coisa fundamental a gente ter autoras mulheres, negras, porque isso para a gente é prioridade. Fundamentalmente porque, especialmente no nosso país, mas acho que no mundo, os projetos liderados pelos homens brancos fracassaram um atrás do outro. E até este nosso último, do Pacto Social de 88, e novamente era um pacto de homens brancos, no PSDB, no PT. E acho que está na hora da gente parar de repetir esse mesmo erro e os homens brancos reconhecerem o tanto de desastre que já proporcionaram para a nossa sociedade e permitir que outros assumam esse lugar. Então, agradeço. Queria dizer também que o livro está em pré-venda até o fim do mês, com desconto, e na primeira semana de novembro a gente vai enviar. O livro está à venda no site da Terra Redonda, www.terraredondaeditora.com.br. Obrigado. Eu tive muita sorte, então vou falar de encontrar pessoas incríveis no Facebook, mentes brilhantíssimas, pessoas que têm uma capacidade de escrita gigante, e acho que talvez por isso nem acredite nisso, né? Não se vê no papel escrevendo coisas, porque acha que são pessoas comuns. Achei bonito a minha diretora da minha escola falar isso, que ela não imaginava que um dia ela pudesse ver, olhar, conversar com um escritor, né? Quando ela fala escritor, sai com uma conotação grande, gigante, assim, um escritor, né? Então, que ela estava muito grata, porque ela estava ali, ó, conversando, convivendo, e inclusive sendo diretora de duas, né? Tem outra professora na escola, a Gláucia, professora de português e inglês, e também escreve muito bem. E que ela não pensava em conviver com um, e ela estava convivendo com duas escritoras na escola dela. Então, primeiro que eu preciso falar, né, porque sempre que eu falo muito da educação, eu falo com um pouco de rancor, assim. Eu conheci pessoas muito opressoras no meu caminho, na minha trajetória enquanto professora, mulher, negra, né? Eu tive pessoas muito maldosas convivendo comigo, como gestores, né? Mas tive também pais, né? Essa coisa da psicopatia, né, social. Mas essa diretora, ela é muito humana, ela olha diferente, ela conversa diferente, o tom de voz é diferente. Você vê que ela tem essa preocupação mesmo humana, né? Então, eu preciso agradecer só porque tem muita riqueza ali. Isso é muito importante, né? Como a gente pode ousar falar em educar alguém se a gente não tem essa educação humana, se a gente não tem a humanidade. Então, vai educar para quê? Foi uma das perguntas que a Lu me passou da outra vez, na entrevista com as meninas lá com as mulheres lá do GGN, né? Que é essa coisa, né? Sobre a educação, o papel da educação nessa trajetória toda. E é isso, né? Como eu vejo o futuro, como eu vejo o futuro da educação e tal. E aí eu falei um pouco sobre as mudanças que o Estado se propõe sempre, né? Hoje, a ênfase é a questão socioemocional, porque se percebeu que só passar o conteúdo, né, matemática, geografia, português,
não está alcançando, né? Precisa fomentar essas questões socioemocionais, as competências, né? Desenvolver, deixar as crianças aprenderem a ser humanas, porque nós chegamos nesse ponto aqui, não é a troco de nada, né? E aí eu falei que tudo bem, é ótimo, o currículo tem muita coisa boa mesmo, mas como você pode supor que você vai conseguir ensinar alguém ou vai conseguir passar essas competências socioemocionais se você não é humano, né? Quem é que está passando isso, né? Quem é esse ser humano que está ensinando? Quem é esse ser humano que está se dispondo? Então, eu quero dizer que essa felicidade eu estou tendo com os colegas lá da escola, são muito preocupados mesmo, preocupados com o humano no outro, né? E eu não sei quantos anos eu ainda tenho de escola, de educação, em tese teria mais 2, né? Eu faço 25 anos de estado daqui a 2 anos, eu acho que vou ficar mais uns 10, mas pelo menos enquanto eu ficar, eu tive essa oportunidade, né, de lidar com pessoas tão incríveis que são esses professores e profissionais da educação que eu estou lidando agora. É isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, eu falei tanta coisa. Foi bom, foi bom. Ah, sim, não foi uma pergunta, é verdade. Eu estava falando sobre o Humberto Capelari, que é meu amorzinho, e que é uma pessoa incrível que deveria escrever, porque ele tem muita escrita, embora ele não saiba, ele não assuma isso ainda, mas ele tem muita coisa, ele escreve muito bem, escreve com muita competência, tem muito conteúdo, e eu acredito que vai sair coisas incríveis. E a outra pessoa, Sérgio, que eu falo com muito carinho, é a Iris, né? Iris Luiz, guarda esse nome, porque ela vai escrever ainda e vai escrever coisas Aí ele está incríveis. acompanhando no YouTube. Mas ela tem que acompanhar mesmo, né? É como se fosse uma convocação mesmo, porque ela escreve muito, ela é muito sensível, é um olhar sensível sobre todas as coisas, escreve muito bem, se comunica através da escrita de maneira muito brilhante. E ela só precisa assumir, escreve, porque a gente como leitor a gente sabe, mas ela ainda como escritora ainda questiona isso. Mas ela escreve muito e a gente vai ganhar muito o dia que ela aceitar e assumir essa produção, né? Então, um dia que você receber aí um projeto de alguém chamado Iris Luiz, olha com carinho, porque tem muita coisa boa lá. Perderam o telefone. Eu quero agradecer por estar aqui de novo no lançamento da Cris, que para mim é uma baita honra, eu acho ela uma escritora monumental. E eu queria fazer uma leiturinha dessa fala dela agora, né? Que ela está citando pessoas e falando. E eu acho que as mulheres, e essa que talvez seja a quarta onda feminista, que teve muito a ver com a internet, as mulheres aprendemos a fazer uma coisa que a gente não sabia, que é se apoiar, né? Então, assim, a gente mudou um pouco de patamar quando, se por um lado a opressão continua igual e a gente tem que lembrar as pessoas de que nós somos pessoas, somos gente, não somos máquinas de carregar tudo nas costas. Por outro lado, a gente soube se irmanar. Então, assim, foi incrível. Eu conheci a Cris porque eu me interessei pelos escritos dela no Face, eu fazia os meus, ela se interessava. E aí ela me apresentou para umas amigas, eu apresentei ela para outras, e as amigas hoje, para as mulheres, eu acho, elas são uma rede de apoio. A gente faz uma rede de apoio, sabe assim? Então, o que a gente faz agora? A gente trabalha junto, a gente pensa junto, a gente faz projeto junto, a gente chora junto, a gente liga uma para outra para descarregar o excesso de pressão do dia a dia, porque a gente cuida. E quem, como disseram no lançamento do meu livro, Juliano falou, quem ampara quem tem que amparar, né? Quem ampara essas mulheres? Quem
nos ampara, nós que temos que amparar, e temos as crianças, e temos os idosos, e temos um monte de coisa, a gente se ampara, a gente aprendeu isso, né? E é uma coisa que eu queria dizer para as mulheres, assim, que façam, porque é essa, por exemplo, isso você não vê no livro, né? As mulheres sabendo tecer uma rede de apoio umas para as outras, porque não era possível ainda mesmo, historicamente, é um aprendizado, né? Mas hoje a gente faz isso, e é importante que se faça, é importante que cada mulher que estiver assistindo entenda que é nós por nós, né? Assim, por enquanto, pelo menos, quem ampara, quem tem que amparar, é quem tem que amparar também. Vai assim mesmo, né? Mas funciona e é bonito demais. Eu sempre fico emocionada quando eu estou falando com a Cris e nos lançamentos. Nesse segundo lançamento, continuo emocionada. No primeiro, eu estava terrivelmente emocionada. Mas eu acho que a gente está tecendo um começo muito bom para virar esse jogo, que é a rede de apoio. É mulher com mulher, falando né, da condição, trocando a experiência que ainda tem um quê de incomunicável, porque está normalizado, que nem a Lourdes falou, né? Está normalizado que a gente carregue o mundo nas costas. Está normalizado isso, mas voltando, né? Eu não quero ser guerreira. A Cris não quer ser guerreira. Ninguém quer ser guerreira. A gente quer ver em paz, né? Eu não gosto se me elogiam de guerreira porque eu não me alistei para essa guerra. Eu só vim aqui e caí dentro dela, né? Então, é muito importante isso que a gente faz, eu, a Cris e a mulherada toda aí que a gente foi conhecendo pelo Face, e que se faça mais isso, né? Que as mulheres se amparem, que as mulheres conversem, que as mulheres teçam uma rede de apoio para elas mesmas. São cuidadoras se cuidando. Porque senão é um grau de solidão, que era o casamento ali dos anos 50, 60, 70, talvez 80. Você pode apanhar, você pode ser estuprada, mas você não pode reclamar e não pode separar, né? Então, hoje a gente reclama, hoje a gente fala, não, isso não é admissível, isso não é possível. E desse limite você não vai passar, né? Porque a gente mesmo demorou para entender com quem a gente tinha que conversar, que era entre nós. A gente mesmo demorou para entender que a gente era gente. Eu, há 15 anos atrás, não era a mesma pessoa. Eu não entendia as brutalidades masculinas como brutalidades, por exemplo. Eu entendia como é assim que é, né? E isso acontece muito no Vida Maria, né? É assim que é, mas não é assim que é, né? Não é. O leitor da Cris, ele fica de olho aberto, né? Uma das coisas brilhantes do livro é isso. A narradora não julga e não explicita o que ela está dizendo, mas isso é a boa literatura, isso é trabalho do leitor, tem que deixar trabalho para o leitor fazer, né? E a Cris deixa. Então, assim, quando a gente, né, quando a Cris vai lá e fala da Iris, da Arlene, gente bonita, elegante, sincera, brilhante, que está se juntando, né? E essa é a nossa força agora, né? Da gente se juntar e entender. Do mesmo jeito que outros movimentos de supostas minorias sabem do que estão falando e precisam falar entre si para poder organizar o discurso para o mundo, para poder se organizar e, sobretudo, para poder se amparar. Eu queria agradecer muito o fato de eu ter podido estar aqui hoje, eu queria agradecer a Cris pelos livros que ela escreve, pela pessoa que ela é, pelo fato dela existir. Obrigada, Sérgio, pelo espaço. E Lourdes, eu sou fã do GGN, agradeço muito que esse canal exista também, porque me esclarece politicamente de um jeito que nenhum outro faz. É isso, gente. Obrigada. Deixa eu só falar. Primeiro, né, que a Helena veio hoje porque eu precisava, né, porque eu estava num momento difícil, assim, que todo mundo passa e aquela coisa da ansiedade e tal, essa coisa de dar a mão mesmo, então ela tá aqui, né, tá aqui do meu lado. Agradecer a Lu que se dispôs a vir falar
do meu livro e me apresentar e mediar aí também. Ao Sérgio a oportunidade de colocar esse livro para as pessoas lerem e achar que vale a pena, né? A gente não aposta em nada que a gente acha que não vale, né? Então, as nossas conversas, né? Independente. Oi? A minha porção mulher cuidou bem dele. É isso aí, que bom que ela tocou, o livro tocou a sua porção mulher, né? Resguardada. Assim, agradecer a Silvia Palaia por ter feito o pós-fácil desse livro. A Silvia também é um grande amor da minha vida, assim, também uma poeta incrível, uma mulher que tem uma história, assim, que daria muitos livros e acho que vai dar muitos ainda, né? E ela escreve para isso, então vai valer a pena. Inclusive, eu acho que a Silvia Palaia precisava participar da sua live, Helena, sobre o amor e outras e as suas opressões, né? Eu acho que é muito importante que ela esteja lá, porque ela fala muito sobre amor na escrita dela. E, gente, tô aqui, tô por aí, tô no Facebook. Não me procurem no Instagram, que vocês não vão me achar, porque vocês vão descobrir todo o caos que é a minha capacidade instagrâmica, porque eu sou uma incompetente no Instagram. No Twitter, então vocês vão ver nem um ghostwriter, vocês não vão ter lá, porque eu me escondo mesmo. Eu tenho medo daquela violência de escrita, né? Aquela coisa toda, então eu deixo trancado. Serve só para eu ler os dos outros, mas vocês não vão me encontrar lá. Mas assim, ó, no Facebook eu tô, e a gente é amigo, a gente pode trocar, não se sintam ofendidos quando eu disser algo que não concorde com vocês, porque é isso que eu sou, né? Eu preciso desse debate, desse conflito, né? Eu aprendo muito com os conflitos, mas eu não fico de mal de ninguém. Eu amo mesmo poder debater as ideias e que nem sempre elas converjam às minhas. Então, fiquem à vontade, apareçam, conversem. Vamos resistindo todos juntos, que é o que a gente tem. E é isso. Espero que vocês possam ler em algum momento o Vida Maria, que tem uma proposta igual, mas diferente, né? Como a gente falou aqui. E é tudo muito curtinho para a gente não enjoar aquelas leituras extensas, mas eu prometo para vocês que mesmo sendo curtinhos os contos, eles contam muita história, né? E vocês, claro, né? Essa coisa da escrita é isso mesmo. A gente lê, a gente fala, né? A leitura é uma fala e é uma escuta, né? Então, a gente se coloca naquele lugar, né? No lugar de escuta, mas a gente também faz as nossas inferências, né? A gente coloca cor nos personagens, a gente coloca sentimento, a gente coloca expressão, né? A gente fala por eles para dentro, né? E deixa eles falar no nosso eu que está lá dentro. Então, é isso, né? Se perturbem, perturbações fazem bem, né? A perturbação, o desequilíbrio, a desequilibração faz parte da aprendizagem. Sem desequilibração, não acontece a aprendizagem. Então, às vezes, a gente tem que ler o que incomoda, às vezes a gente vai ler, incomodar, e vai sentir motivação para buscar outras coisas, e, inclusive, repensar aquilo que a gente tinha como verdade. Queria falar de um livro que me fez sentir assim, e eu discuti isso com a Iris Luiz, que é o livro Nojo, da Divanise, que é um livro escrito sem vírgula, sem ponto, sem parágrafo, é só inferências mesmo, coisas que a gente faz e que dá nojo, né? E que a gente se sente... Eu me senti extremamente incomodada porque a gente se coloca no papel da vítima, do narrador, daquele que escuta, né? Daquele que fala e daquele que olha os dois casos e fala, gente, que absurdo, eu me senti tudo isso. E realmente o livro
tinha que chamar nojo mesmo, porque ele faz isso com a gente. Ele remexe, assim, remexe as vísceras. E foi muito bom ter lido. Então, essa capacidade, né, de usar a escrita e transformar palavras em sensações, espero um dia chegar lá. Leiam o livro da Helena, por favor. São livros, né? Um livro numa capa, uma capa só, mas são 2 livros, e agora um terceiro que está chegando. Se Deus quiser, está sendo escrito, então aguardem, vai ser maravilhoso, porque a gente discute, eu sei que vai sair algo incrível quando surgir. E leiam, participem, comentem lá no GGN. Ninguém perde nada por aprender grandes coisas, e lá a gente está sempre aprendendo. E é isso. Muito obrigada, gente, por estarem comigo, por acreditarem e por ficarem aí esse tempo todo comigo. Beijo.